Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interrogam friamente sua consciência que remetem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto o seu aprimoramento intelectual. Então, é importante que observemos claramente qual tem sido a nossa atitude durante a nossa vida desde o início. A atitude correta vai gerar consequências corretas e atitudes erradas
vai gerar consequências erradas. E quando nossa consciência está atuante, poderemos perceber e ver todo o mal que estamos ocasionando. Quanto mais trabalharmos em prol de uma consciência vibrante e atuante em nossas vidas, melhor viveremos. Vamos nos concentrar agora em Deus, nosso Pai, e pedir que a luz bendita nos ilumine, nos acolhe, abrindo o nosso chakra frontal para que tenhamos um nível de consciência superior. Que essa luz divina nos acolha, nos proteja, nos dê saúde, nos dê alegria, nos dê paz e harmonia. Agradecemos a Deus a chance de nosso encontro. Que a força infinita dos anjos e dos santos venham para nós, nos protegendo e nos iluminando. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos fazer o Evangelho no lar. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra assim reduzida, unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para recuperar, para reapertar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenham bem ou mal vivido. Elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reaproximarem. De tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra
e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retarda o seu adiantamento, sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reaperto dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada. Segundo, a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva de sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser um inferno como um paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Então, é importante estudar esses aspectos da reencarnação e saber que os laços afetivos continuam e que podemos nos amar, que podemos nos valorizar e estar juntos diante da grandeza universal. Que todos fiquem com Deus. Concentrem-se agora, ligando-se ao Senhor. Que a força divina do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que sejamos justos, amorosos e sinceros. E nossa família toda, Denise, Henrique, Ricardo, Paulo André, Cátia, Lucas e Letícia, Andrei, Ana Cristina, Eduardo, Fernando, todos sejam abençoados. Meu esposo Birajara seja protegido pela luz eterna e que todos os nossos antepassados sejam iluminados e protegidos pelo Senhor. Pai nosso que estais em nós e nos céus, Virgem Maria, rogai por nós, rogai por nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divina essência vibre em nós por toda a eternidade. Que os nossos caminhos estejam abertos. Que a luz suprema atinja nossos corações, libertando-o de todo o mal. Só o amor venha para nós. Que o nosso sangue seja purificado e nossas células renovadas. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que a água que você tem no copo seja abençoada e que ela te cure e te liberte, que ela te proteja. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Catarina, sou dirigente do grupo Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, onde damos cursos profissionalizantes e fazemos tratamentos individuais e grupais. Estamos aqui em Ribeirão Preto há mais de 40 anos. Convido você a participar de nossas atividades. Há atividades presenciais e à distância. Grupos de psicanálise transpessoal, grupos de reiki, meditação, relaxamento e vamos ter o curso de polarização.
Confiamos em você, na luz divina do seu ser. E hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são um produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhe perguntar, ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Continuaremos esse texto sobre mediunidade no próximo encontro nosso. O importante é saber da seriedade da comunicação espiritual. Devemos saber quem é o médium, se é uma pessoa digna, verdadeira e correta. Pelas vibrações do médium se aproximam os espíritos. Vamos nos concentrar agora, fechar os olhos, relaxar nosso corpo e pedir a Deus, ao Senhor, que nos ilumine e nos proteja, que proteja todos os nossos antepassados, que a força divina venha para nós, que a intuição brote em nossos caminhos e que saibamos conscientemente interpretá-la. Que a força magnânima do bem, do amor e da verdade vibre em nós por toda a eternidade. Inspira pelas narinas, expira pela boca. E assim vai sentir a luz de Deus no seu coração. Sinta a luz de Deus no seu coração. Sinta a paz de Deus no seu coração.
sinta o amor de Deus no seu coração. E assim vamos nos apegar profundamente mais a todo ser, a toda luz infinita, a todo amor, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sentindo a vibração superior dos Espíritos, oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no lar diariamente. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Sente-se com a coluna verticalizada ou deite-se da forma melhor que você possa. Busque um local tranquilo. Deixe seu corpo relaxado. Feche os olhos. Entrelace as mãos. Encoste os polegares. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e ali compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, e todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, 15 e 18. São Mateus, capítulo 21, 12 a 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Assim, vendo essa questão de que Jesus não admitia que o templo fosse um local de comércio, mas sim um local de oração, nós nos erguemos e procuramos sentir que dentro de um templo, a oração do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo estará presente por toda a eternidade, e que os vendilhões se ocupem do lado de fora, nunca dentro do templo. Isso significa que dentro de nós devemos preservar a luz e o amor de Deus. Concentremos-nos agora numa oração ao Senhor. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males.
passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja nos amparando. Que a força do Divino Mestre cubra nosso lar, nossa família inteira, nossos antepassados, com o manto divino da luz. Vamos diariamente realizar o Evangelho no lar e vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, e a todos os anjos e santos do céu e da terra. Que a força do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja vibrante em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, eternamente. Amém. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Todos os dias podemos fazer de manhã ou à noite o Evangelho no lar. Jesus nos acompanhe, que Deus nos ilumine, que sejamos seres livres, independentes e felizes. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mas perigosa, que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia. Compreendendo que o jovem deveria se libertar do apego ao dinheiro para poder seguir Jesus. Pensemos e reflitamos sobre essa questão do apego. E agora vamos nos concentrar em Jesus, sentindo sua presença, que vem até nós e nos vivifica com seus fluidos energéticos, magnéticos, curativos. Sintamos que a luz bendita de Jesus ilumina todo o nosso lar e toda a nossa vida. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está comigo, está com você, está com todos os seres da terra e fora dela. Vamos diariamente realizar o Evangelho no lar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força magnânima de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, inunde nossos corações, nos levando ao amor. Que nossa aura seja limpada e purificada por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres do universo. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. E fazemos uma leitura e depois, então, nós nos concentramos em Deus e buscamos o melhor para Deus e para o amor. Vamos ver hoje a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro, e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois homens duros, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. E que essa questão é a seguinte: é para que saibamos que a luz bendita do Pai nos favorece com dons e que devemos propagar esses dons
Devemos ensinar esses dons para todas as pessoas e assim seremos iluminados pela luz de Deus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que saibamos reproduzir os dons que Deus nos dá. Vamos agora nos concentrar no Senhor e orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha a nós, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando. Que Deus nos ampare. Realizemos o Evangelho no lar todos os dias. Concentremos-nos em Deus e pedimos, dessa forma, o melhor para nós, para nossas famílias e para todos os seres do universo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanos. A lei do amor, a lei de amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse eu que nos
Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos,